devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Deuteronômio, capítulos 1 a 3. O livro de Deuteronômio trata sobre a renovação da aliança com a geração que agora adentraria a terra prometida. Os jovens, as crianças que saíram do Egito, agora haviam crescido, e Deus pretende restabelecer a sua aliança com essa nova geração. Por isso, o livro começa com um resumo de partes daquela história que nós vimos, de Êxodo até Números. O texto inicia com Moisés apontando para aquele momento, relatado em Êxodo 18, quando ele pediu que o Senhor levantasse novos líderes, quando ele se viu com um jugo muito pesado sobre si, e Deus levantou líderes para que auxiliassem nesse serviço de conduzir o povo de Deus. Em seguida, ele relata também sobre os fracassos de Israel no deserto, quando o povo esteve incrédulo diante dos relatos dos espias, diante de todo o milagre que Deus fazia na terra. Mesmo assim, o povo endureceu o coração e não confiou na palavra de Deus. Mesmo assim, Deus conduziu seu povo pelo deserto. O Senhor deu vitórias a Israel contra Seom, o rei de Hesbom, contra Og, o rei de Bassã, e assim preparou todo o seu povo para que conseguissem assim confiança, para que percebessem que o Senhor estava os conduzindo com mão poderosa e que concederia a terra prometida a eles. E agora, a entrada da terra prometida, Moisés repete a conquista daquelas terras e a distribuição da terra no lado leste do Jordão, antes de atravessarem o Jordão, que ficou para a tribo de Ruben, para a tribo de Gade e para meia tribo de Manassés. E então, esse início do livro de Deuteronômio pretendia justamente estabelecer essa base, estabelecer o relato e relembrar aquela geração mais nova de quem o Senhor era, de quem eles eram, de tudo que o Senhor havia feito e da missão que eles tinham agora. Agora, eles precisavam se lembrar de que eles eram essa nação que saiu do Egito. Precisavam ser lembrados do risco da incredulidade, do pecado que os seus pais cometeram e por isso morreram no deserto, por isso não entrariam no descanso. Deveriam reconhecer a graça de Deus e assim obedecê-lo, fazerem justamente o oposto que seus pais fizeram por não crerem em Deus. Além disso, a nomeação de Josué, que é feita no capítulo 3, mostra justamente que ele seria o responsável por dar sequência a essa conquista. Josué seria o responsável por conduzir esse povo, essa nação, a entrar na terra prometida. Ao observarmos essa estrutura dos capítulos 1 a 13 e também sobre os seus ensinos àquela geração, nós também podemos aprender sobre Cristo nesses textos. Cristo pode ser contemplado como o verdadeiro líder que conduz o seu povo à herança eterna. Enquanto Moisés seria sucedido por Josué, Cristo é o líder que não é substituído, que não passa, que não cessa, pelo contrário. Líder é o nosso guia eterno, é Ele que nos conduz com mão poderosa para o lar eterno, sem que ninguém o venha substituir. Além disso, Cristo é quem concede vitória ao seu povo. Assim como Israel venceu o rei de Hesbom, o rei de Bassã, venceu a Seom e a Og, Cristo também triunfa contra os inimigos do seu povo. Cristo triunfou contra Satanás, contra os principados e potestades, triunfou contra o pecado. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e o encravou na cruz, garantindo a vitória do seu povo. Cristo, ele cumpre a promessa da entrada na terra. Aquilo que Moisés não pôde fazer, mesmo clamando a Deus que pudesse assim entrar na terra, Cristo cumpre com perfeição. Cristo é aquele que é poderoso para adentrar o Santo dos Santos e abrir um novo e vivo caminho para nós, o seu povo. Por isso, nós podemos ver muito de Cristo nesse texto e assim trazemos aplicações para a nossa própria vida. Nós podemos aprender com os erros do passado. Ao olharmos para a história de Israel e vermos seus pecados, devemos ser levados a fugir da incredulidade, a depositarmos toda a nossa confiança em Cristo.
a descansarmos sabendo que tudo que nós precisamos, tudo que carecemos, já foi alcançado por Cristo. Além disso, devemos reconhecer a soberania de Deus em nossas lutas. Foi Ele quem conduziu seu povo à vitória. A confiança de Israel na conquista da terra prometida não estava em sua força, mas no Senhor, que lutaria por eles. Além disso, devemos ser fiéis ao chamado de Deus. Assim como essa geração precisava confiar em Deus e agir na direção dele, nós também não devemos crer em Deus apenas de boca para fora, apenas em palavras, mas com ações. A nossa confiança em Deus deve ser demonstrada com a nossa submissão à Sua palavra, com o desejo de agradá-lo, com a obediência que nós demonstramos ao seguir a Cristo. Que assim, creiamos em Cristo, não apenas de palavra, mas em ações, em verdade, vivendo em obediência ao nosso Rei.